orientação a objeto. Então, pessoal, boa noite, né? Então, nesse seminário, eu vou trazer para vocês os primeiros capítulos, né, desse livro aqui, Mergulho nos Padrões de Projeto. Então, é um livro que tem a versão em inglês, Diving to Design Patterns, né, e a versão em português. A gente vai usar esse material, né, na parte de padrões de projeto. Então, o seminário da semana que vem, eu passei para vocês já, a gente vai falar sobre alguns padrões de projeto. Então, cada grupo, temos 3 grupos, cada grupo vai falar da parte, os padrões criacionais, os padrões estruturais, os padrões comportamentais, né? E aí a gente vai, antes da gente entrar nesses padrões de projeto, eu quero fazer essa revisão. Para os seminários, vocês não precisam, né, adquirir o livro, o material está aqui, né? Então, já está disponível aqui de forma gratuita, de forma oficial, pelo site do próprio autor, né? Então, a parte do catálogo de padrões de projeto estão aqui, né? No livro talvez tenha alguma coisa a mais, né, com relação a essa parte. Porém, o que eu vou trazer para vocês aqui são os 3 primeiros capítulos, né, desse livro. Vocês têm aqui a estrutura do livro, né? Então, ele começa fazendo uma introdução à orientação a objeto, né, uma introdução aos padrões de projeto, né, e depois ele fala sobre alguns princípios, né, de projeto de software, de modo um pouco mais geral, e depois os princípios conhecidos como sólidos, antes de entrar, de fato, no catálogo dos padrões de projeto. Então, a gente vai começar aqui mostrando para vocês, né? Eu não vou entrar em muito detalhe, porque isso aqui a gente já viu na disciplina, né? Só mostrar a abordagem, né, que ele utilizou para fazer essa revisão desses conceitos básicos, né, de orientação a objeto. Então, ele começa com os 2 conceitos, né, objetos e classes. Então, ele apresenta, né, a ideia que você, de programação orientada a objeto, você está lidando ali com, né, então, é um paradigma baseado no conceito de envolver pedaços de dados e comportamento, né? Então, no nível de programação, a gente vê muito o objeto como aquilo que junta ali dados e comportamento numa mesma unidade, né? Então, quando a gente programava, né, por exemplo, em C, a gente tem os structs e tem as funções, o subrotinas, que recebe esses dados. Na orientação objeto, a gente agrupa essas 2 informações. E aí ele fala que esses objetos são criados a partir de blueprints, né, desses blueprints, lembrando, né, daqueles desenhos, né, de planta, de casa, coisa do tipo, que a partir daquela planta você gera os vários objetos, né. Então ele mostra aqui um exemplo de uma classe, né, pegando bem aquelas bem básico, aquela ideia básica, né. Eu tenho aqui a classe gato, né. O que um gato tem? Nome, sexo, idade, né, altura não, né? Wide, comprimento, né? Cor. Peso. Aí as coisas que ele faz, né? Respirar, comer, correr, dormir. Tem até um miau aqui, né? Específico, né? Então, os métodos e comportamentos, né? E aqui são todos privados, são todos públicos, né? Esses atributos aqui, ele colocou tudo como público. Mas isso aqui é a representação de uma classe, né? Existe uma linguagem chamada UML, e existe modos bem formais, né, para descrever uma classe. Mas, em geral, a gente faz exemplos bem básicos, nos quadradinhos, e representa atributos e métodos. A representação muito formal da classe era pensado muito naquela ideia de que, a partir dessa representação formal, usando diagramas UML, diagrama de classe, poderíamos gerar códigos a partir desse diagrama de classe. Mas, em muitos casos, a gente precisa simplesmente, num quadro branco, desenhar ali uma classe, conversar, discutir, para a gente poder ir para o código, né? Aí ele mostra, né, os exemplos aqui de possíveis instâncias, né, dessa minha classe, né? Tem um gatinho Cat, tem um gatinho Tom, tem um gatinho, a gatinha Nina aqui, né? Então,
Lá ele colocou gender, né? E aqui ele botou sex, né? Mudou aqui. Então, objetos são instâncias de classes, né? Eu lembro que teve, acho, umas aulas para trás, eu falei sobre instâncias, os alunos ficaram meio... não estava lembrando muito bem o que era instância, né? Então, objetos são instâncias de classe, né? Então, a gente instancia uma... Instanciar um objeto, talvez, a gente instancia uma classe, né? A partir de uma classe, a gente instancia, e essas instâncias são objetos. E a partir dali, cada objeto ele tem o seu ciclo de vida, né? Ele pode variar o seu estado. Aí ele traz o conceito, né, de hierarquia de classes, né? Aí trazendo também um exemplo bem, né, clássico, né? Então a gente pensar desde a ideia de Aristóteles, né? Então a gente pode classificar aqui os animais, né? Então animal, né? Então tem alguns comportamentos comuns aqui entre os animais, né? E aí ele separou aqui em duas subclasses, né? Gato e cachorro. Nest, alguém sabe o que é? Não sei o que é Nest. Se ele é sujo, se ele é mau ou se ele é sujo, tem duas traduções possíveis. Traduções. Outro aqui eu gosto mais do. Acho que ele deve gostar mais de cachorro, né? Aí o gato faz miau e o cachorro late, né? As subclasses aqui. E aqui tem aquela coisa bem do Aristóteles, né? Então você tem lá as derivações, né? Organismo, animal, planta, gato, cachorro, né? E em alguns momentos a gente quer representar só isso, a gente quer só visualizar essa hierarquia de classes, né? Então, sem entrar muito detalhe em cada uma das classes. Então, ele já destaca, né, por exemplo, nesse momento, ele já destaca um ponto importante que é a base para o polimorfismo e inclusão, né? Ele diz, olha, subclasses podem sobrescrever o comportamento de métodos que herdaram de suas classes pais, né? Que ficou em inglês, né? Parents. As classes pais. Suas, da superclasse, né? Que herdaram da superclasse. Uma subclasse pode tanto substituir completamente o comportamento padrão ou apenas melhorar com coisas adicionais. Né? Porque lá dentro de um método, eu posso chamar aquele próprio método, né? Depois adicionar mais alguma coisa. Então, essa é a ideia básica. Então, eu tenho lá classes, objetos, herança, né? Só que apenas partir desses elementos sintáticos, né, não é suficiente para a gente criar um paradigma, né, uma forma de programar. Então, primeiro traz alguns pilares, né? Então, esses pilares seriam abstração, polimorfismo, encapsulamento e herança, né? Então, a abstração é que sempre nos persegue, né? Então, a abstração é a nossa tarefa, como cientistas, como engenheiros, é criar e usar abstrações, né? Então, em certo momento, né, mesmo que você esteja, por exemplo, em um dado momento, esteja programando em baixo nível, programando alguns elementos, em outro momento da discussão, às vezes você olha para aquele objeto de mais alto nível, né? Então você vai ignorando alguns elementos, né? Aí ele mostra, por exemplo, aqui, né? Por exemplo, às vezes a mesma entidade, né? A mesma entidade, no fundo não é, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, em avião, dentro de um sistema por exemplo, coloquei aqui um sistema de simulador, né? Então, tem um monte de informações que eu vou precisar do avião, se eu quero fazer um simulador de voo. Mas, se eu estou aqui numa loja né, vendendo passagens aéreas, o que mais eu estou focado aqui em quê? Nos assentos. Né? E o que eu preciso fazer é reserva de assento. Diferente, né, de uma modelagem do avião dentro de um sistema, de um simulador. Né? Então, a abstração vai depender muito do sistema que você está modelando. Né? Então, é o teu negócio, né? O modelo que você está fazendo ali. Então, aí precisa, né, de conversar e a gente precisa entender que a gente precisa conversar com as pessoas que realmente trabalham, operam aquele sistema. Tem que entender como que as pessoas resolvem o problema delas, né? Para poder depois construir essa abstração. Então, ele coloca aqui uma citação, né, a citação dele. A abstração é um modelo, né, é um modelo de um objeto ou fenômeno do mundo real, né, limitado a um contexto específico.
que representa todos os detalhes relevantes para este contexto com grande precisão e omite o resto. Então, você está focando em alguns elementos. Eu lembro que numa oficina, né, no meu doutorado, a gente fez a parte de modelagem, mas, né, pensando em modelagem, pensando na questão do desflorestamento ali da Amazônia, aí numa oficina lá você tinha lá, bem interdisciplinar mesmo, né? Então você tinha uns pessoal que era especialista, por exemplo, em solo, né? E aí a gente queria modelar, de certa maneira, o solo para dentro, trazer o solo, né, para dentro da nossa modelagem. Só que se você pedir para ele descrever o solo, tem um monte de questões, né? Só que a gente queria, por exemplo, algo muito mais simples. Ah, eu quero aqui saber só se o solo é bom ou ruim, né? Dar alguma classe, né, para esse tipo de solo, né? E às vezes, assim, realmente é muito mais complexo do que isso, mas às vezes para aquele nível de modelo, né, aquela classificação já está bom para a gente, né? Já dá para a gente começar a trabalhar, né? Então, e depois, lá na frente, você pode fazer suas considerações, né? Ficou repetido, né? Então, aqui, um outro conceito, né, que é o conceito de encapsulamento, que tem a ver com esconder informações, né? Ele apresenta também um exemplo clássico, né, que é o funcionamento de um carro, né? Então, um carro ele é algo cada vez mais complexo, né? O funcionamento de um carro, né? Que antes era muito mais mecânico, agora é uma mistura de mecânica, computação, eletrônica, né? E aí, para você ligar um carro, você tem ali a interface, você tem ali uma chave, você tem ali o volante, você tem alguns carros, você tem ali só o acelerador, né? O freio. Então, você tem alguns elementos que você interage com o carro ali. Então, aquilo é a interface do teu carro. Então, esse é um exemplo clássico também. E você não precisa saber o que está por dentro do capô do carro. Então, o encapsulamento seria essa habilidade de um objeto de esconder parte do seu estado de comportamento de outros objetos, expondo apenas uma interface limitada para o resto do programa. Então, você tem que esconder alguns pontos. Então, essa habilidade de esconder, né, parece, não, poxa, é só não usar, né? Mas é muito interessante ficar escondido. Oi? Carlos? Então, depois lá nos princípios, a gente vai voltar nessa ideia. Vocês vão ver que essa ideia vai voltar novamente, a questão de ocultar, né? Aí ele fala, destaca, né? Por exemplo, linguagem como Java, né? Você pode definir o que é público, o que é privado, o que é protect, né? E aí ele traz também, né, que esse conceito de interface, né? Porque o Java, por exemplo, tem esse elemento chamado interface, né? Mas e a interface tem 3 significados, pelo menos, né? Quando a gente fala de interface, a gente pensa naquilo que a gente interage, né? Então, às vezes, a gente está pensando na interface, a gente fala interface gráfica, então, o botão, os elementos que você está interagindo ali com o sistema. Mas, quando você tem objetos que estão se comunicando, a interface são os métodos públicos. É a parte que ele consegue visualizar, que ele consegue interagir. Né? E, ao mesmo tempo, no Java, né, tem a interface, né, que é um elemento, né, uma construção ali da linguagem, né, que todos os métodos, inicialmente, sempre eram abstratos, né? Hoje já não, mas nasceu dessa maneira. E aí, o protocolo é lá na linguagem Swift, né? Na linguagem da Apple. Então, ele mostra aqui um exemplo, né? Por exemplo, um aeroporto, né? Então, aqui existe um transporte aéreo, então o aeroporto pode receber transportes aéreos, e aí você... Então, todos eles têm essa operação aqui de voar. Então, isso aqui é um protocolo, né? Então, ele tem uma origem, um destino e tem passageiros. Então, para o aeroporto, o que importa é isso. Só que, por exemplo, essa interface pode ser implementada com um helicóptero, com um avião, né? Eu não sei o que é isso aqui, que nosso melhor inglês aí, Griffon, não sei o que é isso. É o outro transporte aéreo aqui, né? Então, a interface ela serve como um protocolo, dizendo, olha,
qual que é o método que eu vou chamar? Vou chamar o método fly. Como é que esse método é? Ele recebe uma origem, um destino e passageiros. Como que ele vai ser implementado? Né? Aí são detalhes de implementação de classes mais concretas. O outro destaque, né, por exemplo, com relação à herança, né? A herança está muito ligado à ideia de você poder reusar código, né? A reutilização de código, pois precisa de uma classe um pouco distinta, não é necessário duplicar o código. E a gente tem que lembrar que, por exemplo, uma classe ela é um tipo abstrato de dados. Né? Então, você não deveria ter acesso aos dados ali dentro. Né? Então, você pode estender, não modificar. Né? Então, você estende uma classe existente e adiciona novas funcionalidades. Então, uma consequência naquele destaque é que de usar herança é que a subclasse tem a mesma interface que a sua classe mãe. Não tem como você tornar algo da classe mãe, por exemplo, como privado. Então, tudo que é público da classe mãe, você traz para você na subclasse. E você também deve implementar todos os métodos abstratos, mesmo que eles não façam sentido em sua subclasse. A não ser que sua subclasse não seja concreta, né? Ela também seja abstrata. Ele destaca, né, que, por exemplo, a questão da herança, normalmente você só herda de uma única classe, né? Mas você pode implementar mais de uma interface, né? Então, C++ é um exemplo de uma linguagem que você permite você estender de mais de uma classe, porém, é um recurso que tem sido cada vez mais evitado. Só que em C++ a gente não tem interface, né? Então, em alguns casos, a gente vai usar herança múltipla, mas de uma forma muito parecida com a ideia de interface. Então, a gente vai herdar de classes mais abstratas, de classes com poucos métodos, de classes sem atributos, para não evitar alguns conflitos e algumas complicações aí. E aí depois ele traz a ideia do polimorfismo, né? E o polimorfismo ele traz aqui um exemplo clássico também, né? Onde você tem uma classe animal, né? Agora, ao invés da classe animal, o gato e o cachorro ter lá o miau e o latido, você tem a classe animal que tem um método que emite um som, né? E aí você vai ter a implementação, né, desse emite som nas classes, nas subclasses, né? Miau e uau aqui. E aí, tempo de execução, né, seguindo esse exemplo clássico, ele mostra o efeito, por exemplo, a partir de um array. Então, aqui ele não usa, dentro do livro dele, ele não usa uma linguagem específica. Ele quis evitar isso, mas não sei se foi uma boa também, porque no fundo, acaba sendo uma linguagem mistura, né? Então, uma linguagem um pouco com cara de Java, meio Python, uma coisa assim. Né? Observe que o for each dele aqui é animal, a bolsa, né? Tipo aquele forinho, o for do Java, mas aqui a descrição é parecida com a lista de Python, né? Mas para ficar um pouquinho mais livre, né? A definição. Então, você tem aqui um array ou uma lista, né? E nesse saco, né? Nessa bolsa, né? Nesse array, você tem lá gatos, cachorros, um monte de animais. Durante a execução, né? Você vai receber um animal. Vai receber a partir da superclasse. Né? E vai chamar o produzir som, né? Ali estaria make sound, né? Make sound. E aí, né, dependendo da instância, ele vai emitir um som ou outro. E é isso que a gente falou, né, em alguns momentos na aula, né? Então, e aqui novamente, né, observe que para ele poder ilustrar esse tipo de polimorfismo, ele teve que se apegar numa linguagem, mesmo que é uma linguagem hipotética que ele criou, mas uma linguagem estaticamente tipificada. Concorda comigo, pessoal? Que essa linguagem hipotética dele ela é estaticamente tipificada? Por exemplo, Python a gente só faz for i em bolsa, por exemplo. Mas aqui ele teve que explicitar isso, né? Animal A. Então, ou seja, essa variável A é do tipo animal, porém, né, durante a execução, aqui o A vai assumir diferentes valores, né? 1 hora.
uma hora o A vai estar apontando para um gato, em outro momento o A vai apontar para um cão. Então, o A vai assumir diferentes valores, né, durante a execução, e aí você vai ter um cenário que o tipo da variável é animal, mas o tipo da instância é gato, e outra hora é um cão. Então, e aí o gato e o cão, eles sobrescreveram o método make sound, então em tempo de execução ele consegue verificar isso. Então existe essa ligação dinâmica aí, né? Esse método make sound, a gente não sabe qual que é o método que vai realmente ser executado. Isso vai depender em tempo de execução, qual instância de objeto vai ser passada para cá. Então, isso é algo dinâmico, tempo de execução. Então, ele coloca aqui, polimorfismo, né? Então, o polimorfismo de inclusão é a habilidade de um programa detectar a classe real de um objeto e chamar sua implementação, mesmo quando seu tipo real é desconhecido no contexto atual. Então, só uma análise estática, você olhar, você não sabe. Vai depender, em tempo de execução, qual objeto que vai vir ali. Então, por exemplo, eu sempre destaco, né? E aqui também ele destacou essa questão. Você tem que usar uma linguagem estática para mostrar que o polimorfismo de inclusão está ligado à linguagem estática. Porque a linguagem dinâmica, né, você, em tempo de execução, ele vai ver se existe aquele método ou não. Se existir, ele executa o método que tem lá e pronto. E aí depois ele vai destacar um outro conceito, que é aquela parte que a gente já trabalhou também, né? Que é a parte de relações. E aí ele traz muito bem definido, né? Trazendo bem como está descrito, por exemplo, na OML, na linguagem do OML, né? As diferenças, os diferentes tipos de relações de acordo com o OML. Então, por exemplo, ele começa com aquele mais fraco, que a gente falou também, né? A dependência, né? Então, é quando você tem, por exemplo, o professor e o curso, né? Então, aqui eu acabei não copiando um exemplo, achei que eu tivesse copiado, né? Eu tinha então um exemplo bem tranquilinho, mas é a ideia que você tem, por exemplo, existe uma dependência, ou seja, você não consegue, por exemplo, a classe professor, ela recebe curso de alguma maneira. Só que ele recebe o curso aonde? Acho que ele mostra depois em associação. Você recebe o curso através de algum método. Não existe, né, nesse exemplo aqui, o professor ele não está associado a todo tempo ao mesmo curso. O curso é só alguma coisa que ele recebe através de um método. Eu acho que aqui em associação ele mostra, né, a diferença. Né? Dá para ver por aqui. Ó. Então, diferente da dependência, a associação existe essa relação durante todo o tempo de execução. Né? Então, a relação de associação, como eu mostrei para vocês lá nas outras aulas, ela vai ser representada através de um campo, né, de um atributo na tua classe. Já a dependência, ela vai aparecer normalmente através de um parâmetro, de um método, pode ser uma variável local dentro de algum método, mas essa relação ela não se mantém durante toda a execução do programa, ou durante toda a execução, a existência daquele objeto. Né? Então, essa associação é uma relação mais forte, enquanto a dependência é algo mais fraco. Mas existe, né, essa dependência. Não tem como, por exemplo, você eliminar a classe curso do seu sistema sem ter impacto na classe professor. Elas dependem uma da outra. Então, na programação, o que a gente vê de diferente mesmo são essas duas coisas. Quando você depende apenas daquela variável para fazer algum uso, daquele objeto, fazer algum uso dentro de algum método, ou quando você tem aquela associação durante toda a vida ali. Porém, existe outros tipos que são um pouco mais semânticos, do que na programação não vai mudar em nada, né? Então, ele traz aqui o conceito de agregação, né? Então, nesse caso aqui é um tipo de associação, né? Ele é uma associação onde eu tenho, por exemplo, eu falar, um departamento é formado por 0 ou mais professores. Né? Então, isso é chamado de agregação. Só que o professor, né, ele pode existir, por exemplo, sem um departamento. Né? Talvez não, essa modelagem
Diferentemente, né? Então, por exemplo, se eu elimino um departamento, né, eu não preciso demitir o professor, né? O professor vai ficar me flutuando ali nesse departamento, depois ele vai ser associado em outro departamento. Igual turma e alunos, né? Então, turma é um agregado, né, de alunos, né, e professor. Mas o aluno e o professor, ele existe mesmo sem aquela turma. Aí a composição, né, ele coloca uma coisa mais forte, por exemplo, entre universidade e departamento. Se você acaba com aquela universidade, não faz sentido você ter aqueles departamentos. Então, o departamento, por exemplo, departamento de informática ou a coordenação da engenharia da computação, ela só faz sentido dentro da UFMA, né? São departamentos que pertencem à UFMA. Sem a UFMA, não faz sentido existir. Outros exemplos clássicos para falar sobre composição por exemplo, capítulo de livro. Né? Eu tenho um livro, eu tenho capítulos. Não existe um capítulo sem um livro, né? Então, ele é uma relação mais forte. E aí, na OML, não te representa aqui com esse símbolozinho aqui fechado, né? E aí ele faz então um exemplo, uma figurinha aqui para tentar ver se consegue mostrar esses tipos de relações, né? Então, a relação de dependência, né? E aqui dá mais fraco para mais forte, né? Por exemplo, a associação, a agregação, né? E a composição, que seria a mais forte de todas. E aí, por exemplo, agregação e composição como subconjuntos, né, de associação. E a implementação, né, e herança também como tipo de relações. Então, vocês lembram que eu falei, né? Relações, mostrei a questão da herança, não destaquei a implementação, né, mas faz sentido. E, e a relação de dependência, né, de associação. Então, vamos lá. Então, isso aqui é mais ou menos o que a gente já falou, né? Só para vocês verem que esses são os conceitos mais básicos mesmo, ligados à orientação do objeto. E aí ele traz, né, no segundo capítulo, os padrões de projeto. Alguns de vocês já tinham ouvido falar em padrões de projeto? Design patterns? Tem o Solid, ele é mais amplo do que o Design Patterns. Então, os padrões de projetos, muitos deles, eles buscam representar alguns princípios, que são os princípios, um dos exemplos, né, os princípios do Solid. Então, os Design Patterns, eles são mais baixo nível. E acho que aqui na frente ele fala um pouquinho, né, sobre isso. Mas uma coisa importante, né, quando a gente pensa em Design Patterns, né, de padrões, né, porque esse pattern, em inglês, ele é o padrão, mas ele não é aquele padrão norma, ou que tem que fazer daquele jeito, né, o padrão ABNT. Né? Então, esse padrão é aquele padrão, por exemplo, de coisas que se repetem. Então, você tem lá problemas que se repetem, você vê que tem uma solução, né, que ela está sendo aplicada várias vezes, né, ao mesmo problema, né, problemas similares, contextos similares. Então, padrões de projeto seria algo para a computação das poucos casos que a computação parece ciência empírica, né? Porque eu não posso chegar aqui e falar, eu vou inventar um padrão de projeto. Eu posso chegar aqui e inventar uma linguagem de programação. Eu vou criar aqui uma linguagem de programação. Eu vou criar um sistema operacional, né? Não sei se vai ter um usuário para essa minha linguagem, nem para esse meu sistema operacional, mas eu posso criar. Né? Mas um padrão de projeto eu não posso criar. Eu posso encontrar um padrão de projeto. Então, pesquisadores dessa área, eles vão ver vários trabalhos e vai ver e às vezes observar, né? É um trabalho empírico, né, de observação, identificar que naqueles códigos, fora detalhes de linguagem, né, de modelo de negócio, alguma coisa, mas no fundo eles estão usando o mesmo padrão. Então é uma coisa mais de observação. Então identifica esses padrões. Então esse pattern, a gente tem que ter esse cuidado, que não é o pattern, não é o padrão. Né, eu lembro que tem um desenho que o meu filho assistia, um zoom, aí tinha lá umas figurinhas, né, estava tentando ensinar mais matemática ali. Aí tinha uma lá que ela tinha o poder do padrão, né? Era pattern power. Só que acho que em português eles acharam que fica esquisito traduzir poder do padrão, né? Eles traduziram para poder da figura.
Aí eu lembro que eu comecei a assistir dublado, né? Aí depois que eu vi que nem sempre cabia bem, né? Às vezes era figura mesmo, né? Mostrava lá umas figuras, qual que é a próxima figura, né? Qual a figura que se encaixa. Mas depois eu vi que tinha muitos problemas que eu tinha que resolver, que era a sequência de números. Tá lá, 2, 4, 6, qual que é o próximo, né? Tem um padrão aqui, né? São os números pares. Né? Então, esse padrão que tinha que identificar, né? Então, é o pattern, né? Então, padrões de projetos são soluções típicas para problemas comuns em projetos de software. Né? Eles são como plantas de obras pré-fabricadas. Você pode customizar para resolver um problema de projeto recorrente em seu código. E aqui ele usou esse exemplo, né? E esse exemplo tem muito a ver com a origem dos padrões desse projeto, né? Então, acho que eu posso até pular aqui direto para cá, né? Porque os padrões de projeto nascem com esse arquiteto, né? Alexander, né? E ele escreveu esse livro aqui, né? Uma linguagem de padrões. Então, ele observou assim, que ele viu, por exemplo, prédios de uma universidade, né? Prédios de uma biblioteca, a um prédio de um hospital, né? Então, tem várias coisas nesses prédios, pode ser muito distintos em vários aspectos, né? Mas eles vão ter várias coisas em comum, né? Então, você vai precisar de um espaço ali, por exemplo, uma biblioteca, né? Vai ter um espaço de leitura. Então, você pode, né? Quando você começa, usa meio que como um modelo ali para você, a partir daquilo, você poder construir a tua planta específica ali. Mas já tem um problema meio que resolvido, né? Já para esse tipo de problema. Eu preciso aqui de um espaço que vai ter livros e espaço de leitura, né? Então, como é que seria isso? Não é a primeira vez que você está construindo, que alguém está construindo uma biblioteca. Né? A biblioteca que você constrói ainda alguns séculos atrás, né? Então você não pode ignorar, imaginar que é a primeira vez que alguém está fazendo uma biblioteca. Então aproveitar, né, essa experiência anterior, né? E aí a partir desse trabalho, né, pensaram, poxa, vamos levar isso para problemas da computação também. Porque no fundo a gente faz isso, né? A gente começa a ver um problema, a gente faz um código, depois a gente vai vendo que muitos dos problemas são um pouco parecidos, né? Você vai fazendo alguns ajustes ali. Então, isso seria os padrões de projeto. E aí, esse grupo de desenvolvedores, né? O Eric Gama, John Gleason e o Richard Helm. O Eric Gama é um dos mais conhecidos aqui, né? Eles publicaram esse livro, Padrões de Projeto, Soluções Reutilizáveis de Software Orientado a Objeto. Né? E aí, como eram 4, ficou muito conhecido como Gangue dos 4. E aí, Gangue dos 4 foi para Gang of 4, né? Então, vocês vão ver muito esse termo, Gang of 4. Então, aqui é um catálogo que eles construíram, né? A partir da experiência deles e a partir de outros projetos que eles conheceram. E muito focado em linguagens orientadas a objeto. Né? Também destacado aqui, que é padrões para linguagem orientada a objeto, né? Padrões para paradigma funcional, por exemplo. Muitos vou falar, não, esses padrões aqui não se adequam muito no paradigma funcional, mas não é para se adequar mesmo. Né? Foi focado em linguagem orientada a objeto, foi focado em linguagem orientada a objeto estáticas. Né? Então, eles começam, muitos deles eram programadores de Smalltalk, né? Então, eles usam o exemplo de Smalltalk, C++, né? Que eram as linguagens orientadas a objeto mais utilizadas. E eles se encaixaram muito bem, por exemplo, com linguagens no Java. Só que linguagens como Python, Ruby, algum desses padrões também não é tão necessário porque são linguagens dinâmicas. Né? A gente tem que entender essa diferença de linguagem estática e dinâmicas, porque isso tem um impacto muito grande na solução dos problemas. Esse Eric Gama também, ele é conhecido também porque no desenvolvimento do JUnit, né? Daquele framework, né? Do Java, né? Que a gente comentou aí em umas aulas passadas aí. Então, aqui é a história, né? Então, os padrões têm esses elementos, né? Um propósito do padrão, descreve brevemente o problema e a solução, motivação, né? As estruturas, que é o diagrama de classe, né? E alguns exemplos de código. Né? Aqui a classificação, né, dos padrões, né? Então, a gente tem aqui os padrões criacionais, estruturais e comportamentais. Vocês vão apresentar cada um desses tipos de padrões aqui. Eu vou deixar para vocês me explicarem depois, com mais calma aí.
E agora a gente vai na parte que eu acho que é bastante interessante, né? Que ajuda, né, a entender por que a gente deve estudar padrões de projeto. Ele coloca no capítulo anterior também, ó, essa parte. Aqui, né? A gente vai entender, eu acho que a gente entende melhor quando a gente estuda os princípios ali, né? Então ele coloca aqui, por que eu devo aprender os padrões? Ele foi bem sucinto, né? Então, os padrões de projeto são kits de ferramenta, né, para soluções já tentadas e testadas, para problemas comuns em projeto de software. Então, não é, né, uma biblioteca, não é um framework. Né? Então, é uma ideia. Né? Tem que entender primeiro para depois aplicar. Né? E os padrões de projeto definem uma linguagem comum. Então, isso aqui também eu acho legal. Né? O meu próprio orientador lá, ele falava isso. Né? E né, nas bibliotecas, né, que eles desenvolviam lá no INPE, eles colocavam lá, isso aqui é um template. Eu botava até a página do livro, né? Então não precisa explicar, isso aqui é um template. Vai lá e descobre o que é um template. Isso aqui é um singleton, isso aqui é um strategy. Então, quando você fala isso, você não precisa ficar entrando muito em detalhes de como que as classes estão ligadas ali, né? Então, quando você fala para alguém, eu estou implementando aqui um strategy, o cara já consegue visualizar um pouco, né, a tua solução. E aí ele vai entrar em detalhe como que você implementou aquele strategy. Aqui tem uma parte aqui que acho que é nos princípios mesmo. Então, por exemplo, características de um bom projeto. Né? Ele traz 2 pontos aqui, né, que são relevantes com relação a um bom projeto. Primeiro, a questão da reutilização de código. Né? Então, a reutilização de código é um dos modos mais comuns para se reduzir custo de desenvolvimento. Né? Então, obviamente, já pensa logo isso. Né? Então, se eu tenho que, todo momento, gastar ali horas de desenvolvimento, né, para resolver o mesmo problema, alguma coisa não está legal. Então, se eu já resolvi aquele problema, a ideia é que você reutilize. Reutilizar código, né, não é fácil. Outras áreas de engenharia, por exemplo, sei lá, parafuso. Parafuso é uma coisa muito fácil de você reutilizar parafuso. Né? Então, você tem aquele parafuso, tem o tamanho dele, tem alguns tipos de parafuso, mas você consegue usar em várias situações para diferentes aplicações. Né? Então, algo como parafuso, em computação é difícil, né? Mas é algo que a gente tem que buscar. Né? Essa habilidade de você reutilizar aquele código. Então, a ideia é simples, né? Ao invés de desenvolver algo novamente do zero, né? Por que não reutilizar o código já existente em novos projetos? Né? Porém, né, ele apresenta, né, algumas dificuldades de implementar isso, né, que é, por exemplo, relacionado ao problema de acoplamento, né, entre os componentes. Então, você quer reutilizar um parafuso, você pega só um parafusinho e leva, né? Na programação, você não consegue levar só o parafuso, você vai ter que levar a placa, vai ter que levar um monte de coisa junto ali, né? Fio, tudo mais. Você não consegue. Acaba ficando tudo muito acoplado. Então, é difícil você pegar só um pedaço e reutilizar. E aí ele destaca, né, vendo um pouco dessa motivação, né, porque a gente estudar os padrões de projeto, destaca que os padrões de projeto podem ajudar a aumentar a flexibilidade, né, mas em alguns casos, né, com preço, né, de tornar os componentes mais complicados, mais complexos. Então, vocês vão ver, pessoal, todos vocês vão apresentar os padrões, vocês vão falar desvantagem, mais complexo. Porque você começa a criar um monte de classes, um monte de herança, e às vezes, para aquele probleminha inicial ali, às vezes só uma classe ou só um método já resolvia bem o problema. Mas tem uma outra característica que é com relação à extensibilidade, né? E aí ele traz aqui um texto do próprio Eric Gama, né? O grande Eric Gama aqui, né? Ó, e é isso que eu achei legal com relação ao reuso, né? Então, o Eric Gama ele vê 3 níveis de reuso, né? Do mais alto, né, ao mais baixo, né? Então, no mais baixo nível, né, você reusa classes, né? Através de biblioteca de classes, containers. Containers aqui não containers, né, Docker, né? Containers grupamento, né?
que estou chamando aqui de times, né, de grupos de classes, né, para dar o container iterator. Né? Então, você pode, para resolver um determinado problema, talvez você vai ter que usar 2, 3, 4 classes. E aí, no nível mais alto, você tem frameworks. Né? Vocês conseguem pensar, quais são os exemplos de frameworks que vocês conhecem? Aí? Essa palavra que, às vezes, é meio complicada, até de traduzir, né? Traduz como arcabouço. Alguém pode citar algum exemplo de framework? Ele traz aqui o próprio JUnit, né, como exemplo. Por exemplo, vocês apresentaram, né, o Ruby, né? O OnRails, por exemplo, é um framework, né? Se a gente pensar aí no Python, né? Eu tenho lá o... Quais são os frameworks do Python? Tem o Django, né? Tem o Flask, tem aquele rápido agora, como é que é o nome dele? Esqueci. Mas o framework, ele já te direciona, né? Você tem que criar... Às vezes ele te diz, por exemplo, no caso do... Mudou algumas coisinhas aqui no caso do JUnit, né? Mas o JUnit, por exemplo, eu tinha a classe de teste, toda ela tinha que começar com a palavra teste. Eu acho que agora é só a convenção, senão obrigado. Mas ele diz, você tem que colocar uma anotação aqui. Né? Você tem que... Às vezes tem framework que te obriga até a organização das pastas, né? Ele é mais intrusivo, né? O framework, ele te diz exatamente como você tem que fazer as coisas. Né? E aí, né? Aí ele coloca, né? O framework é tipicamente mais largo, né? Maior, né? De granularidade dele, né? Você não é só uma única classe, você não consegue pegar ali uma única classe, né? Usar uma única função. E aí ele usa aqui o princípio Hollywood, né? Você não ligue para a gente, né? Nós vamos ligar para você, né? Então, o framework, às vezes, você só cria, e a gente vai ver isso, né? Através de reflexão no Java, por exemplo, né? Frameworks como objetos relacionais, né? Como o Hibernate, você cria as classes, né? Usando, né, algumas convenções, né, que o framework te pede, mas o próprio framework que chama as tuas classes, o próprio framework utiliza as tuas classes, não é você que chama o framework que chama você. E aí, às vezes, é até difícil a gente entender o fluxo, né, como funciona essas coisas. E em linguagens como, novamente, linguagens dinâmicas, né, você tem esses frameworks e o objeto passa por um monte de lugar, você não sabe por onde está passando, é difícil, às vezes, você encontrar o erro, né, e resolver esse problema. E aí ele coloca, né, que existe um nível intermediário, né? E aí é onde ele vê os padrões de projeto. Né? Eles são, por exemplo, menores e mais abstratos do que frameworks, né? Então é mais geral. Então você não está falando aí de um framework para desenvolvimento web em Python, né? Um framework para desenvolvimento web em JavaScript. Então ele é mais amplo do que isso, né? Ele resolve muito mais problemas. Então, eles são realmente descrições, né, sobre como você vai acoplar, ligar essas classes, né, como você pode relacionar e interagir uma com a outra. Né. Então, né, o nível de reuso vai incrementando quando você move de classes para padrões e de padrões para frameworks. Né. Então, ele vê esses 3 níveis. Né. Então, ele fala da questão do framework, né, porque o framework a gente fica muito preso. Né. Você constrói, você segue muita estrutura que o framework te obriga ali. Enquanto padrões, você está reusando ideias de design, ideias de projeto, conceitos, independentemente do código concreto. Conseguiram visualizar, pessoal, essa diferença entre framework, bibliotecas, né, e padrões? Sobre extensibilidade, ele fala bastante coisa, né? Mas essa é a frase principal, né? Mudança é a única constante. É uma brincadeira, né? Mudança é a única constante na vida do programador. Então, todo projeto você sabe que vai mudar. Né? Um projeto, ele só não muda em um caso. Em que caso seria esse, pessoal? Você faz um software
e ele nunca mais muda? Em que situação que vocês acham que ele nunca mudaria? Eu, pelo menos, penso em uma. Talvez vocês podem pensar em outras aí também. Ninguém quer colaborar aí? Pelo menos no chat? Uma possibilidade do seu software nunca mudar, né, é se ele não tiver usuário, né? Se ele não tiver usuário, ele não vai mudar. Ninguém vai precisar dele, ninguém vai reclamar dele, ninguém vai achar bugs, erros, ninguém vai querer fazer algo diferente do que ele já faz. Então, se o teu software realmente passar a ser usado, isso vai significar que vai ter muito bug, as pessoas vão começar a encontrar bugs, as pessoas vão usar o seu software de uma maneira que você não pensou inicialmente, e ao usar de uma forma diferente, né, vocês vão querer fazer coisas que você não tinha pensado. Então, você vai ter que mudar. E se ele sobreviver, né, o tempo, o próprio contexto das coisas mudam, né? Então, você fez um sistema lá para funcionar desktop, né? Durou nem um ano, acabou, né? Mas se ele existe até hoje, provavelmente você não consegue manter aquele sistema funcionando apenas desktop. Você sobreviveu nos anos 90, chegou nos anos 2000, as pessoas começaram a pedir para a web, você tentou não levar, mas se você não tiver levado o seu sistema para a web, o seu sistema acabou. Então você teve que levar ele para a web. Depois você teve que criar uma versão, né, deixar ele disponível também para celular, né, porque senão as pessoas iam abandonar o teu sistema. Então, se o teu sistema sobrevive, ele vai ter que mudar, não vai permanecer constante. Concordam? Então, você tem que estar preparado para isso. O sistema tem que estar preparado para mudar. Aí ele traz alguns princípios, né, um pouco mais gerais, né, sobre o desenvolvimento de software, parte de projeto. Muitos desses conceitos aqui, pessoal, vocês vão ver também com mais profundidade na disciplina do professor Davi, Projeto de Desenvolvimento de Software. Legal, quando vocês chegarem lá, vocês já vão estar um pouco mais familiarizados, né? Então, essa parte, por exemplo, de design pattern, então, daria para trabalhar naquela disciplina também. Mas lá tem bastante coisa, acho que talvez, né, se a disciplina a gente tiver que diminuir, a disciplina de paradigmas, né, a gente vai ter mais dificuldade de trazer esses conceitos. Mas é legal aqui também em paradigmas. Então, ele traz aqui 3 princípios mais gerais, né? Então, esses princípios, alguns autores podem trazer outros princípios, mas, no fundo, eles são muito parecidos, né? Então, o primeiro deles é encapsule o que varia. O que é encapsular? A gente liga essa ideia de capsular de proteger, né? Cápsula, né? Botar uma coisa numa cápsula, né? Então, identifique os aspectos da sua aplicação que varia, separe dos que permanecem os mesmos, né? Então, se você tem umas partes do seu programa que você sabe que vai variar, que tem mais potencial de mudança, e outras partes que você acha que vai mudar menos, é legal que elas estejam em unidades de software diferentes. Seja classes, sejam métodos, sejam funções, sejam módulos, né? Então, quanto mais você puder separar esses elementos, melhor. Então, o objetivo principal desse princípio é minimizar o efeito causado por mudanças. Então, quando você muda algo, numa biblioteca, numa classe, num método, você tem um sistema gigantesco. Você tem 100, em outras 100 partes do teu programa, está chamando aquele mesmo método. Você mudou aquele método, você vai afetar um monte de outros subsistemas. Vocês conseguem visualizar isso, pessoal? Esse impacto que tem? Você simplesmente, lá no teu método, você mudar a ordem dos parâmetros, você vai ter que recompilar todo o teu código, vai ter que modificar um monte de pontos do teu programa, né? E aí ele coloca aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, primeiro ele fala do capsulamento a nível de método, né? Então, está focando em orientação de objeto. Então ele coloca aqui um exemplo, né, de um método que calcula o preço total do pedido, considerando o cálculo de imposto.
Então, ele apresenta primeiro uma versão, em qualquer linguagem, né? Uma versão onde o cálculo do imposto está junto com o do pedido. Então, como é que funciona esse cálculo aqui? Ele vai lá, calcula o preço total, e aí depois, né, dependendo se é nos Estados Unidos, se é na Europa, ele vai fazer um ajuste aqui no preço total, considerando o imposto. Porém, né, essa taxa aqui de imposto, né, os países, isso aqui é fácil a gente observar que isso aqui tem mais chance de mudar. O algoritmo que calcula esse preço total, né, que é o preço vezes a quantidade de itens, essa lógica de negócio aí, imagina que não vai ser muito diferente, né? Então, calcular o preço total, né, percorrer todos os elementos, todos os meus itens, né, quantidade vezes o preço. Então, é isso. Tem muito que mexer nisso. Mas aqui a gente está falando de tarifa 0,07, 0,20, né? De onde são esses números mágicos aqui, né? Então, o que ele poderia ter feito, né? Então, vamos separar. Então, tem um método que calcula o preço total, e esse método ele depende, né, de um outro método que calcula aqui os impostos, a tarifa que vai pagar. E aí, de acordo com o país, né, aí ele vai cobrar aqui uma alteração, um valor a mais aqui. Ok? Então, mudou essas taxas, ele está mexendo nesse código aqui. Então, esse outro código está isolado, né? Então, quanto menos pontos, né, você mexer, melhor. Né? Então, ele está isolado ali. Tudo bem, pessoal? Então, o pessoal estão achando aí? Está fazendo sentido para vocês? Alô? E aí? Então beleza. Isso aqui, pessoal, vai ajudar vocês a entender, né, quando vocês começarem a estudar os padrões de projeto. Porque quando a gente começa a estudar os padrões de projeto, né, o primeiro que vai saltar os olhos da gente, às vezes, é a complexidade. Vai aparecer um monte de classe, mas às vezes a gente não entende que sem aquilo, talvez a complexidade, em alguns casos, né, a complexidade ia ser maior à medida que crescesse o seu sistema, né? Em outros casos, você ia ter um sistema muito rígido. E software, né, como eles colocam, o software ele é para ser software, para ser flexível. Né? Se o teu sistema chegar uma hora e crescer, que você não consegue mexer nele mais, e não consegue ser mudado, ele deixa de ser software, quando ele virou para o hardware, né? É algo difícil de mexer. Software é para ser software. Então, aqui, né, melhorou, né, só fez um encapsulamento a nível de método. Mas, em alguns casos, né, às vezes aquele método pode se tornar um pouco complexo, você pode fazer um encapsulamento a nível de classe, né? Então, ele aproveita aquele mesmo exemplo, né? Aí, aqui ele tinha, por exemplo, a classe de pedido, né? E tinha aqui o pedido total e a tarifa aqui, né? Só que, ao invés disso, ele cria agora uma nova classe, né, para a qual será delegado o cálculo de imposto. Então, você cria uma nova classe aqui, uma calculadora de impostos, e aí você tem aqui os métodos, né? Calcular a taxa dos Estados Unidos, da Europa, chinês. Né? Então, aqui dentro, né, você vai usar agora esta classe, né, tax cálculo, então existe uma dependência aqui, e aí ele vai passar com o país, né, o estado, o produto, e a partir disso ele vai conseguir fazer o cálculo ali, a taxa de juros. Então, agora o cálculo de imposto não está apenas escondido do método, né, mas é também da classe. Ele não está lá dentro daquela classe, ele tem outra classe agora. Então, e aí, vamos pensar no JIT, né? Então, vocês estão pensando, por exemplo, eu estou trabalhando no JIT, no projeto. Isso aqui pode estar em outro arquivo, né? O cálculo de taxa pode estar em outro arquivo. Então, o outro programador pode tranquilamente alterar esse cálculo de taxa, enviar essa atualização, né? E o merge vai ser com muito mais sucesso aí, né? Para quem já teve essa experiência, está entendendo o que eu estou falando, né? Então, se você tem ali um único arquivo,
com um monte de código, é ruim, né? Várias pessoas escreverem mexerem no mesmo código. Não existe JIT, não existe ferramenta que vai te ajudar a tornar isso fácil, porque você vai estar mexendo em várias linhas, vai estar alterando as linhas, como é que uma ferramenta vai saber qual é a linha que é válida, né? Se você tiver essas coisas mais separadas em arquivos, né, o cara vai mexer em outro arquivo, né? Ele não está mexendo no de pedido, ele está mexendo na calculadora de imposto. Fica muito mais tranquilo. Um outro, 9h30 aqui, né? Um outro princípio mais geral é programe para uma interface, não uma implementação. Dependa de abstrações, né? Não de classes concretas. Acho que na última aula, né, eu mostrei para vocês, né, aquela questão da do list, do arraylist e do linked list. Vocês lembram, pessoal? Vocês lembram que eu falei com vocês? A gente tinha lá acho que está aqui. Aqui, né? Tá aqui. Retorna contas, retorna um list conta, né? Ele não retorna um array list, um linked list. O array list, o linked list são as classes concretas. O list é a interface. Então, o meu app aqui, por exemplo, ele não depende do linked list, ele não depende do array list. Ele vai depender do list. Então, e por que é interessante você depender mais de interfaces do que de classes concretas? Isso acaba tendo a ver com um outro princípio, né? O que vocês acham, pessoal? Essas interfaces, tem a questão da usabilidade, mas a interface, ela muda muito pouco. Deveria mudar muito pouco. Então, por exemplo, o Java criou a interface lá do Java Framework Collective, do list, por exemplo. O list é uma interface muito antiga. Depois que ele disponibilizou aquela interface, ele criou aí uma responsabilidade, ele não vai mudar aquela interface com muita facilidade. Então, as interfaces, tem a dependência, mas a dependência das classes concretas, né? Eu não sei em que sentido você estava colocando, mas depender de classes concretas, o risco maior, porque as classes concretas podem mudar mais do que as interfaces. O Java, por exemplo, ele teve uma necessidade de mudar a interface list. Ele queria colocar um método lá na interface list. Só que se ele colocasse o método na interface list, ele ia quebrar todas as implementações que usava list. Porque agora todo mundo tinha que parar, pegar o projeto deles, atualizar, mudar o código para poder funcionar com o Java novo. Aí, o que o Java fez? O Java mudou a linguagem para poder colocar um método novo dentro do list, né? Então, eles criaram, né, o conceito agora, beleza, vamos resolver esse problema. Lista pode ter métodos concretos, a gente chama de default, né? E aí, a gente coloca uma implementação default aqui. As classes que implementam a interface list pode sobrescrever, mas se eles não sobrescreverem, já existe uma implementação default, uma implementação padrão, né? Outra palavra, né? Que o padrão aí da gente acaba misturando com a dificuldade da tradução, né? Então, ele teve que mexer no kernel da linguagem para poder mexer na interface list. Então, é muito melhor você depender de interface do que depender de classes concretas, né? Então, o autor destaca, né, que percebemos que um projeto é flexível bastante quando conseguimos estender facilmente sem quebrar o código existente, né? Então, ele apresenta uma forma que podemos seguir quando precisamos que dois objetos colaborem. Primeiro, determinar o que exatamente o objeto precisa do outro, quais métodos que ele executa. Descreva esses métodos em uma nova interface ou classe abstrata. Por exemplo, já em C++ seria classe abstrata, né? Faça a classe, que é uma dependência, né, implementar essa interface. Agora faça a segunda classe ser dependente dessa interface, ao invés de fazer isso na classe concreta, né? É isso que ele coloca aqui, né, do gato aqui, né? Então, por exemplo, aqui, né, por exemplo, o gato, e aí o gato se alimenta de salsicha, né?
Só que ao invés de fazer isso, né, o que pode ser feito? O gato, existe uma interface aqui de alimentação, né? Get Nutrition. Né? E aí depois você pode implementar uma salsicha ou outro tipo de alimento. Né? Então, o gato ele não depende da salsicha. Ele pode se alimentar de outros tipos, né, de alimentos aqui. Basta agora você instanciar novas classes concretas aqui. Ele precisa de nutrição. Ele não precisa de salsicha. Então, cria a dependência dele com o método Get Nutrition, né, com essa interface aqui, não de uma classe concreta. Depois ele mostra, né, um exemplo mais interessante, né, pensando em... eu tenho aqui uma empresa, né, aí eu tenho aqui o método criar software. Né, e aí eu dependo, né, de 3 classes concretas aqui, né, um design, um programa e tester. E aí eu vou implementar aqui, eu vou ter que instanciar esses elementos, ó, new designer, new programmer, new tester, e aí eu vou encadeando e implementando meu software aqui de acordo com essa classe. É fictício também, né, na implementação. Mas aí depois ele apresenta uma forma um pouco melhor, né? Então agora a empresa, né, ela depende de uma interface que é o empregado. E o empregado, ele não escreve código, ele não projeta arquitetura, ele não testa software. O empregado faz um trabalho. E aí depois você pode criar classes concretas, né? Entendeu? Classes concretas, onde, no caso do design do work, vai ser o design da arquitetura, ou escrever o código, ou testar. Né? Só que aqui, por exemplo, né, nesse método de criar software, ele acabou criando uma dependência aqui, porque ele tem um array aqui, ou uma lista, onde ele está instanciando classes concretas, ó, new designer, new programmer, new tester. E aqui, para cada empregado, ele vai fazer do work. Então, esse trecho do código, né, for each aqui, ele não sabe as classes concretas, mas aqui, de certa maneira, teve esse acoplamento aqui. Né? Então, ele coloca, ainda teve um acoplamento na classe componente com as classes do empregado. E aí ele apresenta uma nova modelagem, né, que é o seguinte. Agora, a classe empresa aqui, né, ela tem subclasses também. Aí você pode criar diferentes tipos de empresas. E aí, esses diferentes tipos de empresas, ela pode retornar uma lista de empregados diferentes, né? Essa empresa aqui, eu preciso de um designer, de um artista. Aqui eu preciso de um programa e depois de um tester. E aí, o código aqui, que está na company, né? Ele só quer saber o quê? Traga para mim os empregados e executa. Exemplo que eu falei com vocês, que essa parte do for each, ela não precisa saber, né, dos métodos, ela não precisa. Então, aí, o company, ele não depende de nenhuma classe concreta. Não depende de nenhuma classe concreta aqui. Então, melhorou ainda diminuiu mais a dependência aqui de classes concretas, né? E aí traz aqui mais um outro princípio, né? Qual que é o último aqui? Final 37. Prefira a composição sobre a herança, né? Então, esse também é um dos princípios. Esses princípios também, no livro Design Patterns, né, o livro Goff, né, da década de 90, ele também traz muitos desses princípios. Né? Esse é um dos que ele traz também. Prefira a composição sobre a herança. Né? Só que vocês vão ver que, mesmo os padrões de projeto, tendo esse princípio, né, prefira a composição sobre a herança, vocês vão ver muita herança lá. Herança e implementação de interfaces. Mas a composição, a herança ela é utilizada diferente da forma que a gente normalmente pensa no uso da herança. Né? Então ele coloca aqui que a herança é provavelmente a maneira mais óbvia, né, de reutilizar código entre classes. Você tem 2 classes com o mesmo código, cria uma classe base comum para ambas, né, essas 2 classes e mova o código similar para dentro dela. Né? Tranquilo. Né? Mas aí ele traz alguns problemas. Né? Um deles, a subclasse não pode reduzir a interface da superclasse. Então, tudo que é público da superclasse vem para a subclasse. Né? Esse é um ponto. Tem que implementar todos os métodos da classe, né? Mesmo que você não os utilize. Quando você sobrescreve métodos, você precisa certificar de que o novo comportamento é compatível com o comportamento base. Isso aqui, pessoal, tem a ver com um dos princípios do Solid, que é do Liskov Substitution. Os objetos da subclasse podem ser passados para qualquer código que espera objetos da superclasse. Você não quer que aquele código quebre. Né?
A herança quebra o encapsulamento da superclasse, né? Então, você acaba tendo um pouco acesso à estrutura da superclasse, né? Em algumas linguagens, pode ser ainda mais sério do que, por exemplo, no Java. As subclasses são firmemente acopladas à superclasse, né? Então, isso aqui é fácil de observar. A gente não consegue reusar apenas a subclasse. Você tem que levar todo mundo junto, né? E aí, pessoal, imagine que você tem aqui uma classe A, aí ela estende uma classe B, que estende aqui uma classe C, e tem aqui, sei lá, uma classe D. Você quer usar a classe D, você vai ter que levar tudo isso aqui. Não tem como você só levar a classe D. Você carrega tudo junto. Então, existe um acoplamento muito forte, né, quando a gente trabalha com herança. Tentar reutilizar código através da herança pode levar à criação de hierarquias, né, de heranças paralelas, né? Então, é um pouco dessa ideia de que você tem ali uma classe e aí você vai ter um caminho, você vai estar reusando, depois você vai ter um outro caminho. Nos projetos, no Design Patterns, tem uns padrões de projeto que tentam realmente resolver esse tipo de problema. Pode gerar umas combinações que vai levar a um inchaço. Então, vocês vão ver padrões de projeto que reduz, né, esse crescimento, né, exponencial aí de subclasses. E aí, né, uma forma de resolver isso seria através de composição, né? Então, ele traz aqui um exemplo. Olha. Eu tenho uma classe transporte, né? Eu tenho caminhão e carro. Né? E aí tem um caminhão elétrico, com motor, né? De acordo com pode ser elétrico ou gasolina, os modelos podem ter controles manuais ou autopiloto, né? Então, aí você vai herdando aqui, né? Ó, electric, autopiloto, esse aqui eu tenho autopiloto, aqui eu tenho um carro elétrico, que pode ter autopiloto, ou combustível, pode ser autopiloto. Então, você começa a gerar aqui várias combinações, né? E aí, com a ideia de composição, né, o que ele pensa aqui? Então, você tem transporte. Transporte, agora, ele tem duas coisas. Ele tem um motor, né, e tem um sistema de drive ali, né? Pode ser automático ou não. E aí você tem interfaces que implementam, por exemplo, no caso do motor, né, de move, é aqui de dirigir, né, de navegar. Né? E aí aqui pode ser, motor pode ser de combustível, né, combustão, ou pode ser elétrico. E aqui pode ser automático, né, robô ou humano, o processo de pilotagem aqui. Observem, pessoal, que a gente pode falar, não, aqui está tendo herança, né? Concordam, pessoal? Aqui está tendo a ideia de herança, mas isso aqui é a implementação, né? Interface. Então, transporte possui esses elementos aqui. Existe aqui uma composição. E aqui, né, existe interface, uma interface. Aí essa interface pode ser implementada aqui por diferentes classes. Então, vocês vão ver muito isso aqui lá nos padrões de projeto. Esse livro aqui é muito legal. É um livro disponível aí, gratuito. O professor disponibilizou o material e ele fez um livro também. Né? Então, ele destaca, ele fala um pouquinho sobre esses padrões de projetos, princípios. Mas estou com pouco tempo aqui, vamos caminhar aqui nos princípios SOLID. Então, depois que ele apresentou esses princípios mais básicos, ele traz os famosos princípios SOLID. Né? Então, esses princípios, né, não foram criados, né, por Robert Martin, mas foram introduzidos seguindo essa estrutura. E acho que foi até uma outra pessoa que teve essa sacada, falou com ele, olha, dá para usar essas siglas aqui. Aí ele montou, né, e montou essa sigla. E o pessoal da computação gosta muito de siglas. E ficou legal, né? E o Solid, né, traz uma coisa interessante, né, que é um sistema sólido, né? Mas o sólido também a gente pode ter uma coisa ruim, né, no sentido que ele não é flexível, né? Mas é uma palavra legal, né? Então, aí para cada uma dessas letras, né, existe um princípio aí, que foi mesmo apresentado por outros autores, né, em outros momentos. Então, o primeiro, né, seria esse Single Responsibility Principle, né, o princípio de responsabilidade única, né? E aí, falar assim, o que ela tem que ter, né? Uma única responsabilidade.
aí tem uma forma melhor de ver, tipo, que a responsabilidade é difícil, né? Então, ele fala, ó, uma classe deve ter apenas uma única razão para mudar. Se você tiver muitos motivos, razões para mudar, né, você vai ter mais problemas, né? A classe vai mudar com muita frequência. Né? Então, ele traz aqui um exemplo. Ó, tem uma classe empregador. Né? Ela tem nome, getName, e aí você tem dentro da classe empregador, né, a possibilidade de imprimir um relatório. Mas é fácil perceber que a classe empregado é uma classe que deve mudar pouco. Se ela for mudar, ela vai mudar porque criou-se mais um campo, né, para o empregado, né? Tem um motivo relacionado ao empregado. Mas existem outros motivos, né? Por exemplo, no caso do relatório, eu quero e o relatório até provavelmente é mais fácil de você mudar do que a classe empregada. Mas você quer mudar um pouco o layout, uma coisa relacionada ao relatório, né? Então, a gente vai ver, né? A gente vai, semana que vem, a gente vai começar a falar da parte de banco de dados, a gente vai ver o POJ, né? A gente vai ver que você não vai pegar uma classe, por exemplo, empregado e colocar lá dentro dela, salvar no banco de dados. Então, ela não deve trazer isso dentro da classe. Então, aqui ele mostra, ó, podemos resolver esse problema movendo o comportamento relacionado a relatórios para uma nova classe. Então, eu tenho uma classe que imprime relatório. E aí, ela recebe, né, um empregado. Então, aqui existe, aqui, na verdade, tem uma dependência aqui, né? Então, se uma classe tem mais de um motivo para mudar, né, você pode tentar reduzir isso. Né? O Open Close Principle, né, que é o princípio aberto e fechado, né, as classes devem ser abertas para extensão, mas fechadas para modificação. O que vocês acham disso aqui, pessoal? Essa definição ela pode ser um pouco confusa, né? Ele mesmo coloca, né, lá que no primeiro momento ele pode achar, ele achou estranho, né, porque o aberto e fechado, né, parece ser coisas opostas, né? Como é que uma coisa pode ser aberta e fechada ao mesmo tempo, né? Então, extensão, né, por exemplo, em Java a gente só fecha uma classe para extensão se a gente colocar o final, né? E acho que ele destaca isso também lá no livro, né? Mas uma classe ela pode estar ao mesmo tempo aberta para extensão, né, mas fechada para modificação. A ideia é que você tentar evitar de você ter que mexer no código. Ao invés de você mexer naquele código, você estender. Tá? E aqui acho que ele apresenta um exemplo, coloca um exemplo interessante aqui, né? Ó, ele tem aqui o pedido, né? Novamente a ideia do pedido aqui. E aí você tem aqui, né, o custo aqui de entrega, né? E aí ele coloca, por exemplo, se for por terra, né, o envio por terra é gratuito em pedidos grandes, então você tem uma lógica de negócio aqui. Né? Se for por transporte aéreo, né, você tem aqui uma outra lógica de negócio. Se você, vamos agora entregar para o mar, né, vamos para o rio, você vai ter que entrar na tua classe de pedido e mexer a tua classe de pedido. Ok? Mas a ideia é que você não fique mexendo nessa classe mais. Então, ela é fechada para modificação. Né? Então, aqui ele usa o padrão strategy. Né? Vocês vão apresentar aí. Então, extraindo os métodos de envio para a classe separada com uma interface comum. Né? Então, o ordem aqui, ele tem, por exemplo, um getCost e getDate aqui. O custo, né, ele vai ser sobrescrito aqui, dependendo se for por ar, por terra ou por ar, ele vai ter um custo e um tempo, né, de entrega aqui previsto, de acordo com o tipo, né, de entrega aqui. Se eu criar novas formas de entrega, eu vou mexer aqui. Então, ela está fechada para modificação, ou seja, eu não vou entrar dentro aqui do custo de entrega e mexer nesse código, né? Mas ela está aberta à extensão. Eu posso estender aqui, criando novas classes aqui. Então, aqui que está a implementação. E o shipcust, o que ele faz? Ele delega, return shipping.getCust. Está delegando
para outra interface. Então, essa é a ideia do fechado para modificação e aberto para extensão. Para evitar de você abrir aquele código de novo. E aí, acho que ele coloca, né? Porque assim, tem classes que você já testou, né? Você já fez vários testes ali, então você ficar toda hora abrindo aquela classe, mexendo, né? Melhor que você estenda, né? Aí o princípio de substituição de Liskov, né? Liskov é uma cientista da computação. Ele não pegou a definição formal, né, acadêmica que ela tem de cabeça, mas tem uma definição mais formal do artigo dela, né? Mas aqui ele traz uma fórmula. Então, quando estender uma classe, lembre-se que você deve ser capaz de passar objetos da subclasse em lugar de objetos da classe mãe, sem quebrar o código do cliente, né? Então, o que o Liskov traz aqui, né? Significa que a subclasse deve permanecer compatível com o comportamento da superclasse. Você pode, né? A gente pode lá sobrescrever, mas a gente não quer que, ao sobrescrever, o comportamento seja muito distinto, né, do que iria acontecer na superclasse. Aí ele argumenta, por exemplo, que esse princípio, outros princípios são mais subjetivos, eles teriam alguns requisitos formais. Ele apresenta alguns requisitos formais. Eu comecei a olhar, eu estranhei os princípios formais, mas como assim? Aí depois ele fala, né, que em linguagens estáticas já está garantido, né? Então, por exemplo, os tipos de parâmetros em um método de uma subclasse devem coincidir ou serem mais abstratos que os tipos de parâmetros nos métodos da subclasse. Então, o tipo de retorno de um método de uma subclasse deve coincidir ou ser um subtipo de retorno do método da superclasse. Então, essas coisas aqui, em linguagem estaticamente tipificadas, você não consegue fazer diferente. Não é uma sobrescrita se você não obedecer algum desses critérios. Aí coloca. Então, na maioria das linguagens modernas, especialmente as estaticamente tipificadas, como Java, C# e outras, essas regras são construídas dentro da linguagem. Você não será capaz de compilar um código que viola essas regras. Então, essas regras aqui fazem parte, né? Só que ele apresenta algumas outras que são um pouco mais semânticas, né? Então, essas não tem como a linguagem checar para você. Aí ele coloca, uma subclasse não deve fortalecer as pré-condições. Então, ele apresenta um caso onde a subclasse sobrescreve um método da classe, mas que agora ele lança uma exceção se passar, por exemplo, um valor negativo. Então, você usava a superclasse, passava valores negativos, não acontecia nada. Mas, em algum momento lá, você recebeu um objeto, foi criado um objeto da subclasse, você utilizou ele e lançou uma exceção. Essa exceção também, eu acho que no caso do Java também não ia permitir, porque a exceção no Java ela é colocada lá dentro da assinatura também. Uma subclasse não deveria enfraquecer as pós-condições, né? Aí coloca um exemplo onde o método sempre fecha uma conexão. Então, o método da superclasse, ele fazia alguma coisa e fechava a conexão. Mas agora você sobrescreve a subclasse e não fecha a conexão. Então, isso é uma pós-condição, né? Depois que operou aqui, a conexão vai estar fechada. Então, o cliente, quando for usar a tua subclasse, né, e às vezes ele nem está sabendo que está usando a tua subclasse, né? Porque ele está usando lá a partir da superclasse. Se vê um objeto da subclasse, ele nem sabe. Vocês vão ver, a gente vai ver JDBC, por exemplo. Quando a gente for trabalhar com JDBC, a gente vai trabalhar só com as interfaces. Seria como se fosse a superclasse. Você não sabe quem que vem ali. Quais são as subclasses reais, concretas, né? Então, o cliente, como ele assumia que era sempre fechado, né? Ele não irá chamar o método para fechar. Só que aí nesse caso ele deveria chamar, né? Então ele não vai chamar, então vai consumir memória, vai ter conflito depois, né? Vai ter alguns problemas aí. E aí ele traz uma outra ideia, que são invariantes de uma superclasse que devem ser preservadas, né? São um pouco das características, né? Por exemplo, aí coloca o exemplo do gato, né? O gato ter 4 patas, uma cauda, habilidade miar, né? Seriam as invariantes dele, né? E às vezes essas invariantes não estão explícitas, né? Estão implícitas em algum teste de unidade. Aí esse exemplo, eu acho que um exemplo que cai bem para esse caso é um exemplo clássico que eles utilizam também para falar do princípio de Liskov aqui, que é
o caso do retângulo quadrado, né? Esse aqui eu peguei do livro Clean Architecture, né, Robert Martin. Então, a gente podia pensar que existe uma superclasse retângulo e a classe quadrado é uma subclasse do retângulo, né? É porque todo quadrado é um retângulo, né? A gente aprende isso. Todo quadrado é um retângulo. Só que, por exemplo, no retângulo eu posso definir a altura e a largura. No quadrado, tem o método set-side, que só define um lado. Quando eu faço set-side, ele altera tanto a altura quanto a largura, porque eles são iguais. Só que imagina que você tem lá um código onde você, a partir da superclasse, você tem alguém aqui que vai gerar uma subclasse para você. Você não sabe o que vai vir aqui. E aí você tem um método set wide e set height. E aí você define 5 e 2. E aí aqui tem um teste, né? Então, você espera que, se eu tenho aqui um retângulo, 5 vezes 2, 10. A área deveria ser 10. Porém, se você sobrescreveu aqui no quadrado, né, e colocou que agora o set height, quando você coloca 2 para a altura, automaticamente vai 2 para a largura também, não vai dar 10, vai dar 4. Né? Então, ele vai estar quebrando, por exemplo, um teste seu. E aí é bom que você tenha teste. Se tiver teste, vai pegar. Se não tiver teste, você nem vai pegar. Vai ver lá na frente um certo problema aqui. Então, você quebrou um pouco a característica dele. Então, você... Ou, né, a gente pode colocar também, eles poderiam ver um exemplo também, como fortalecer, né, as pré-condições. Porque o quadrado ele tem uma pré-condição, né, que os lados são iguais. O retângulo não tem isso. O quadrado não pode ser... Os lados podem ser diferentes. Né? Acho que dá para interpretar com essas duas maneiras. Aqui, carregou. Eu tinha um exemplo aqui. Ver se carrega aqui. Eu tinha feito print aqui do exemplo. Apareceu. Esse exemplo aqui dele é legal. Ó. Então, ele apresentou aqui, por exemplo, eu tenho aqui documento. Esse aqui é legal, pessoal. Aqui é um bom exemplo do caso aqui. Por exemplo, eu tenho um projeto. O projeto é formado por documentos. Então, eu posso ter uma lista de documentos, eu posso percorrer todos os documentos e mandar abrir, né? Ou eu posso percorrer todos os documentos e mandar salvar todo mundo. Porém, nesse primeiro modelagem, ele pensou o seguinte, eu tenho um documento e eu tenho uma subclasse chamada documento somente de leitura. Né? E aí tem um problema, né? Porque se eu tenho um documento somente de leitura, como é que eu vou sobrescrever o método save? Né? Ele não tem o método save. Aí ele vai lá, aqui ficou bem a la Java, né? Eu lanço uma exceção, capaz de salvar o documento de leitura. Então, eu preciso implementar. Né? Não pode ficar sem essa implementação do save. Eu coloco uma implementação aqui, lançando uma exceção. Só que se eu chamar aqui, vai acontecer isso. Ele vai explodir, vai lançar essa exceção, né? Então, ele veio aqui, colocou aqui, via hardcode, né? Ó, se doc é uma instância de read-only document. Então, ele está testando aqui se ele é uma extensão do read. Se ele não for, né? Ele salva. Se ele for, ele não vai salvar. Então, ele está checando aqui. Então, esse é o problema, né? Então, salvar não faz sentido em um documento somente leitura. Então, a subclasse tem que resolver lançando aqui uma exceção. Aí ele destaca também que o código resultante também viola o princípio aberto e fechado, né? Já que o código cliente se torna dependente das classes. Né? Tem aqui o instance off. Está verificando aqui a classe aqui concreta. Então, aí ele traz uma outra solução, né? Uma solução mudar a hierarquia, né? Um documento que pode ser gravado é uma subclasse de documento. Olha a diferença aqui. Então, nesse caso aqui, né, ele tem um document, né? O document ele pode abrir. Então, o read-only document, na verdade, é esse aqui de cima. E aí você tem uma subclasse, que é o caso de um documento que pode ser salvado, pode ser salvo, né? Que é o documento writable. Né? Então, o open está aqui em cima, o save está aqui embaixo. Então, agora, eu posso percorrer todos os documentos aqui, em documentos que são salváveis, né? Aí ele separou em duas listas e mandar salvar esses documentos. Então, uma coisa que chama a atenção desse princípio é
se você está fazendo uma subclasse e chega naquela subclasse, você não sabe o que você vai colocar ali dentro de algum método, como é que você vai sobrescrever aquele método, alguma coisa não está legal. Ele mostra que a tua hierarquia de herança não está bem projetada. Tem que dar uma revisada aqui nessa hierarquia de herança. Acho que dá para a gente falar dos dois últimos aqui, né? Então, tem o princípio de segregação de interface, né? Que antes não deve ser forçado a depender de métodos que não usam. Então, a ideia é que as suas interfaces se tornem cada vez menores. No Java, você tem várias interfaces que têm apenas um método. Então, aí ele coloca um exemplo aqui, né? Uma interface, por exemplo, para provedores de cloud. E aí ele tem aqui vários métodos, provedor de cloud. E aí ele chega e descobre que, beleza, na Amazon eu implemento tudo. Aí chegou aqui no Dropbox, ele viu que alguns aqui não faz sentido para o Dropbox, não tem implementação. Então, por quê? Porque você tem uma interface que tem muita coisa, né? E aí ele mostra uma outra solução que é você quebrar essa interface em várias interfaces, né? Então, tem uma de Cloud Host, uma de CDN e de Cloud Storage. O Dropbox, na verdade, ele só faz storage. Então, ele só vai implementar o Cloud Storage. Não vai implementar aqui CDN e nem Host, em Cloud Provide Host, né? E o último aqui, né, que é um bem interessante, no livro Clean Architecture, né, é o principal que o Robert Park destaca, né, que é o princípio da inversão de dependência. Então, esse princípio diz que classes de alto nível não deveriam depender de classes de baixo nível. Ambas devem depender de abstrações. As abstrações não devem depender de detalhes, né? Detalhes que devem depender de abstrações. Então, aquela arquitetura do Clean Architecture, né? Ele propõe a arquitetura limpa, por exemplo, classe de baixo nível, por exemplo, é banco de dados, né? Sistema de arquivo, coisas do tipo. Você não pode fazer o seu negócio, modelo de negócio, depender dessas classes. Essas classes têm que depender do modelo de negócio. Normalmente, a gente faz o contrário mesmo. A gente já começa a desenvolver um sistema pensando qual que é o banco de dados, né? Quando a gente pensa em arquitetura, a gente fica pensando muito em cima disso. E ele mostra diferente, não. Então, as tuas classes de negócio não devem depender da classe de repositório, como é que eu vou armazenar o banco de dados, mas o inverso, né? Então, ele apresenta, né, a distinção entre classes de baixo e alto nível, né? Então, classe de baixo nível implementa operações básicas, tá? Como trabalhar com disco, transferir dados pela rede, conectar uma base de dados. E classe de alto nível contém a lógica de negócio, né, complexa, que direciona a classe de baixo nível para fazerem algo, né? Ele então mostra um exemplo onde a classe de alto nível de relatório de orçamento usa uma classe de baixo nível, né? Que é o que a gente normalmente faz. Eu tenho aqui, eu quero gerar relatórios aqui. Então, essa minha classe de alto nível, ela tem um método, né, database, e ela depende aqui do database, aí o database ele tem um método, insere, update, delete. Então, essa é a implementação que a gente acaba chegando meio que natural, assim, né, no primeiro momento. E aí ele coloca, por exemplo, poxa, você tem aqui database aqui. Se você mudar de MySQL para MongoDB, né, o banco de dados nem é relacional, ou para MariaDB, a classe de alto nível deixará de funcionar. Então, ela deixa de funcionar por uma decisão técnica de qual banco de dados que você vai usar. Então, não deveria ser assim. Então, como é que você faz essa inversão de dependência? Novamente, usando a ideia de abstrações, né? Então, no alto nível aqui, né, de interfaces, né, você tem relatório e você tem uma interface database. Você tem o método insert, update, delete. Aqui abaixo, você tem lá MySQL, MongoDB, MariaDB, Postgres, você tem os mais de baixo nível. Então, observe aqui pela seta, olha, essas aqui que dependem, né, da de alto nível. E quando isso vira código, a interface até morre, né? Então, na verdade, agora, a de baixo nível que depende da de alto nível. Depende do relatório, não o inverso, né? Então, como resultado, a direção da dependência original foi invertida, né? Classe de baixo nível que depende das abstrações de alto nível. Isso que é a ideia de inversão de dependência. Porém, pessoal, esses princípios, os exemplos dos princípios, às vezes dá muito
conflitos, brigas. Não, mas isso aqui reflete tal princípio, isso aqui reflete o seu outro. Então, sempre tem essas discussões aí, né? Mas, até hoje, né, um dos princípios mais básicos, eu acho que ele apresenta aqui nesse livro aqui, ó. Esse princípio aqui, de integridade conceitual, né, é do livro do Frederick Brooks. Esse livro aqui, você já ouviu falar? The Mythical Man Moth? Mítico Homem Mês? Esse é um livro clássico de engenharia de software, é um livro de 75. Né? E até hoje é um livro relevante. Ele fala de mítico Homem-Mês é porque é daquela ideia, né, que numa obra de engenharia civil, você vai lá, tá devagar, isso acontece muito em obra pública, né, tá devagar, devagar. Aí, chegou na época de entregar, você coloca mais pedreiros ali, você consegue terminar aquela obra mais rápido, né? Mas no projeto de software, não. Se você colocar mais desenvolvedores, na verdade, você acaba diminuindo o tempo que você vai... Tem a questão da comunicação ali, né? Tem mais pessoas, vai ter mais barulhos, mais ruídos e vai acabar atrasando mais. Tem um outro termo que ele usou também num artigo, e todo mundo em palestra sempre fala, né? Não existe bala de prata, né? A referência a matar o lobisomem. Então, não existe uma bala de prata para resolver todos os problemas em software. Então, foi ele que falou isso, e as pessoas acabam usando. Então, integridade conceitual talvez traz muito essa ideia, hoje em dia, nos projetos ágeis, de você ter lá o PO, né? Que é o dono ali do Product Owner, né? Então, você tem que ter alguém ali com a visão do projeto, como tudo, né? Então, para manter essa integridade conceitual. Mas aí, ó, isso aqui é do Parnas, né? Do David Parnas, ocultamento de informação, que é aquela ideia básica ali. Então, quanto mais você expõe o seu software, mais você cria responsabilidade e cria possibilidade de outras partes do software depender do teu código. Então, você tem que diminuir essa dependência. Uma forma de você diminuir essa dependência é você ocultar. Então, uma boa prática em linguagens, por exemplo, tipo Java, vai botando private. À medida que você precisar, você vai colocando umas coisas públicas, mas não exponha. Evite expor parte do teu sistema. Então, coesão, né? Então, tem tudo a ver também com aqueles outros princípios lá de responsabilidade, de mudanças, só um motivo para mudar. Então, se você tem ali uma função que faz um monte de coisa, ela não é coesa. Né? Ela está resolvendo um monte de problemas ao mesmo tempo, né? Então, tem muito a ver com essa ideia de separação de responsabilidade. Então, essa separação de responsabilidade, separação de interesse, também é um outro princípio mais antigo, né? que leva aqueles princípios. Então, esse princípio mais básico de ocultamento de informação, coesão e acoplamento, né? Então, o seu sistema tem que ter alta coesão e baixo acoplamento, né? Quando você olha os seus módulos. Eu estou implementando aqui o método, alta coesão, baixo acoplamento. Eu estou implementando uma classe, alta coesão, baixo acoplamento. Então, você tem que sempre procurar atender essas duas características aí. Né? E todos aqueles outros princípios é um pouco meio que derivado deles, né? Então, ele botou ali numa roupagem ali legal, né? Mas, no fundo, é isso. É ocultar a informação e você aumentar a coesão do teu sistema. Não tem está resolvendo um monte de problemas ao mesmo tempo. Né? E aí, esse SOLID, basicamente, é uma reescrita, né? Desses 3 princípios básicos aí, né? Ocultar informação, separar responsabilidades, né? Da coesão e do acoplamento aí. E até faz uma relação aqui dos princípios, né? Responsabilidade única, coesão, segregação, coesão, versão independente, eu nem tinha visto, né? Acoplamento, ocultamento de informação, aberto e fechado, especificidade. Então, é um pouco, no fundo, esses coesão e acoplamento ainda é as duas palavrinhas aí mais importantes aí na orientação do objeto aí, junto com o ocupamento de informação. O ocupamento de informação é uma ideia realmente interessante, importante, que possa você pensar um pouquinho no seu sistema. E aí, pessoal, quer comentar alguma coisa? E a gente encerra aqui a exposição. Aqui. Esse aqui é um artigo, acho que é porque ele, esqueci o nome daquele youtuber, o loirinho, que não é o loirinho do foguete. Acho que até fala desse artigo aqui, né? Que ela montou umas figurinhas para tentar explicar esses princípios.
Tem umas figurinhas que não estão boas, mas é legal. Foi bem legal. Esse livro ele é bem clássico, né? É um livro de computação, de engenharia de software, de 75. Né? Eu tenho quantos anos esse, meu Deus? Sou de 81, já estou com 41 anos. Né? 46 anos, 47 anos. Né? 40, 48. Eu já nem sei fazer conta mais, pessoal, mas é por aí, uns 47 anos aí. Um livro de programação, não de programação, né? Um livro de engenharia de software. É um bom tempo. Certinho, pessoal? Ninguém quer comentar nada? O que vocês acharam aí? Na semana que vem é com vocês, né? Nas próximas 3 semanas. Vocês vão apresentar aí para a gente os padrões de projeto. Né? E aí, vocês não perguntam, mas eu pergunto, né? Aí é mais legal. Certinho? Então, obrigado, pessoal. Bom final de semana. Né? Até a próxima, então. Eu vou parar aqui agora. Até, professor. Boa noite. Boa noite.